e todo o estado de Rondônia. Hoje é sexta-feira, 13, mas não se assuste não, viu? 13 de fevereiro do ano de 2026. Será que tem mesmo essa superstição, Josimar? Você já passou hoje por debaixo de uma escada, né? Já viu um gato preto? Já viu o gato, né? E quem cria o gato preto, o que é que faz no dia de hoje? Meu amigo, são superstições, são coisas que as pessoas, alguns carregam para si próprios. Eu não tenho nada contra nem escada. Primeiro que passar por baixo de uma escada, qual é o problema? Você passa todo dia, ela não cai, só cai no dia 13, na sexta-feira. O gato preto. Gato é um animal que ele traz, aliás, o gato é um animal que ele, na tua casa, quando ele some, é porque ele está levando tudo quanto é de ruim que tem na tua casa. O gato, ele não vive na tua casa porque é um animal de estimação, só por ser animal de estimação. Ele é um tipo, algo que está ali te protegendo também, né? Pelo menos é o que é uma pesquisa que foi feita e é uma questão também bíblica. Olha, hoje nós estamos chegando pela Rota Musical Brasil mais uma vez, a Rota para o Sucesso, a sua rádio e TV 100% digital, e você pode acessar o programa Show de Esporte hoje também ao vivo pelo YouTube. Você pode acessar o YouTube da Rota Musical Brasil. Posteriormente também você vai ter o programa lá no canal J Lima Tracinho PVH, também é o canal do YouTube do Show do Esporte, e também ao vivo pelo aplicativo da Rota Musical Brasil. Você vai lá na Play Store, baixa o aplicativo e lá você tem duas opções. Ou você ouve pelo rádio, escuta, ou você vê pela TV. Então fica aí a seu critério você baixar o aplicativo da Rota Musical Brasil. 19 horas e 5 minutos e hoje, por enquanto o Ricardo Adi não chegou e a gente vai tocando aqui o programa Show do Esporte toda segunda e sexta-feira, sempre às 19 horas para você, com muita informação do nosso futebol, do futebol do estado de Rondônia e também notícias nacionais e de interesse do torcedor e do público em geral. E hoje vamos começar falando de Copa Verde, meu caro Josimar Nunes. A Copa Verde que a CBF divulgou essa semana, na quarta-feira, os grupos, a Copa Norte que vai ser dividida a partir desse ano em dois grupos, né? Aqui, por exemplo, tem Copa Norte e Copa Centro-Oeste. O campeão da Copa Norte e o campeão da Copa Centro-Oeste, eles já ganham uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, do ano que vem, do ano 2027. Só aí já são mais de 2 milhões, ou quase 3 milhões de reais, quem for campeão da Copa Norte e quem for o campeão da Copa Centro-Oeste. O campeão da Copa Norte e o campeão da Copa Centro-Oeste decidem em partida única também o título da Copa Verde 2026, para saber quem será o primeiro campeão desse novo formato, dessa nova fórmula da Copa Verde, que ficou definida aqui pela CBF. Agora são 24 clubes disputando, e aí você tem o quê? Você tem aqui, a Copa Norte, são 12 equipes, e a Copa Centro-Oeste também com 12 equipes, está aí na sua tela para você ver. Vamos acompanhando aqui, a Copa Norte tem o Paysandu e o Remo e o Águia de Marabá. São 3 vagas lá no Pará, na Copa Verde, e uma vaga lá no Amapá, que é do Desportivo Trem. 2 vagas do Amazonas, o Amazonas e o Nacional, 2 vagas do Acre, Galvez e o Independência, 2 vagas em Roraima, que é o Grêmio Sampaio, que chamam de Gás, e o Monte Roraima, e 2 vagas aqui de Rondônia, os representantes do nosso estado,
que são aí as equipes do Porto Velho e da equipe do Guaporé. As duas equipes também estão na Copa do Brasil, daqui a pouquinho também eu vou falar da Copa do Brasil. Quarta-feira tem Copa do Brasil para Guaporé e a equipe do Ji-Paraná. Já a Copa Centro-Oeste tem aí os times do Centro-Oeste e mais a inclusão de 2 times lá do Espírito Santo e de Tocantins. Tocantins está no norte, né? E foi 2 times lá para o Centro-Oeste, o time do Centro-Oeste. O Vila Nova de Goiás, o Atlético e Anápolis, são 3 vagas de Goiás na Copa Centro-Oeste, 1 vaga no Mato Grosso do Sul, que é do Operário. 2 vagas do Mato Grosso, o Cuiabá e o Primavera, esse Primavera é um time novo. 2 vagas no Espírito Santo, o Rio Branco e o Porto Vitória, lá de Porto Vitória, no Espírito Santo. 2 vagas de Tocantins, o Tocantinópolis e o Araguaína, e 2 vagas do Distrito Federal de Brasília, que tem aí o Gama e a equipe do Capital, que vão disputar a Copa Centro-Oeste, para no final saber quem vai ser o campeão, que vai disputar a Copa Verde. Esses grupos serão divididos em 6 grupos de 2. Aliás, serão divididos, né, dentro do seu grupo, serão divididos e os clubes jogarão entre si dentro do seu grupo. Os classificados passam 2 grupos de 6. Né? O grupo do Norte e o grupo do Centro-Oeste, aqui vai ser dividida, a CBF ainda vai fazer o sorteio de 2 grupos de 6. Esse é o grupo A com 6 equipes e o grupo B também com 6 equipes. Essas 6 equipes jogarão entre si dentro do grupo, em jogo único, só de ida. Ao final da disputa, os 2 primeiros melhores colocados se classificam para a próxima fase. Da mesma forma, a Copa Centro-Oeste, divididos em 2 grupos de 6, jogam dentro do grupo, os 2 primeiros também avançam de fase. Na terceira fase, aí os 2 que se classificam da semifinal da Copa Norte, decide quem será o campeão em jogo único também da Copa Norte. A Copa Centro-Oeste também o mesmo formato. O campeão, como eu já frisei, da Copa Norte, já ganha uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil em 2027, assim também como o campeão da Copa Centro-Oeste, e aí vão decidir o título de campeão da Copa Verde, que é a 4ª fase. Essa 4ª fase decide o título da competição nacional. Então tá aí a Copa Verde. Os confrontos, os mandos de campo também vão ser sorteados, né? A CBF ainda vai anunciar as datas dos sorteios, né? E a competição começa no dia 25 de março, ou seja, daqui a cerca de 40 dias a Copa Norte estará começando para estas 12 equipes do Norte. E aqui também a Copa Centro-Oeste tem 2 do Norte, 1 do Espírito Santo e os outros da região do Centro-Oeste, do Distrito Federal e também do Mato Grosso. Tem 2 do Espírito Santo. Então, essa é a nova Copa Verde, o novo formato que a CBF ainda vai definir. Detalhe, a CBF, os clubes ainda vão ganhar passagem terrestre acima de 200 quilômetros, passagem terrestre para 28 pessoas, acima de 500 quilômetros, 28 passagens aéreas. A CBF ainda também vai custear
hospedagem, alimentação para 28 pessoas, para uma delegação com 28 pessoas, a arbitragem e o antidoping, caso venha acontecer, a CBF também vai custear. Ou seja, os clubes, além de ter a cota, que a CBF ainda não divulgou qual a cota que os clubes receberão pela participação em cada fase dessa competição e também a cota de premiação para o campeão e o vice da Copa Verde. Então a CBF ainda, nesses próximos dias aí, próximas semanas, ainda tem algumas novidades para definir os últimos detalhes com relação à Copa Verde. Então é isso aí, Copa Verde definida e você sabendo todos os detalhes aqui no programa Show do Esporte, na segunda e na sexta-feira. E aqui foi com exclusividade, desde quarta-feira que está na página também do Facebook do Show do Esporte, a primeira a divulgar com exclusividade aqui para a nossa região. Vamos falar de Copa do Brasil? Copa do Brasil não está aí não, viu, meu caro Josimar? Né? A Copa do Brasil que começa na próxima terça-feira. Pode deixar outra tela aí no vídeo. Né? A Copa do Brasil começa terça-feira com um jogo isolado e na quarta-feira teremos os outros 13 jogos que compõem aí a primeira fase. São 126 clubes que irão disputar a Copa do Brasil a partir deste ano. É a competição mais democrática do Brasil nesse momento, é a Copa do Brasil agora com 126 clubes. Essa primeira fase, que são com os 28 clubes, os piores ranqueados entre clubes no Brasil, né? Tem clubes que não têm ranking ainda, vão começar a ranquear a partir de agora, né? É como se fosse uma pré-Libertadores, uma pré-Copa do Brasil. Por quê? Desses 28, eles são colocados como grupo 3. Esse grupo 3, cada um, por essa participação, vão receber R$400 mil. Ou seja, entram em campo já com R$400 mil na conta. Os vencedores é jogo único. Caso termine empatado, o classificado será conhecido através das cobranças de pênaltis, classificando-se 14 agremiações, ou seja, 14 times vão se classificar, que vão para a segunda fase. Na segunda fase, aí já entra, né, nós temos inclusive um banner, o Josimar, do programa passado, que tem a Copa do Brasil, o jogo daqui da Copa do Brasil dos representantes, o de Paraná e a equipe do Guaporé. Se der para você buscar, né, se não, tudo bem. Então tá de boa, tá tranquilo. Os 14 classificados vão se juntar aos outros da segunda fase. Na segunda fase já entra daqui de Rondônia o Porto Velho. Um detalhe também é que as duas equipes, tanto de Paraná como o Guaporé, tem muita chance de classificação, viu, Josmar? Tem chance de classificação, sim. Né? A arbitragem para os jogos de Paraná, segunda-feira eu vou trazer aqui todos os detalhes da arbitragem, que já foi divulgada pela CBF. O trio é carioca, vem do Rio de Janeiro para apitar de Paraná e Pantanal do Mato Grosso do Sul na próxima quarta-feira em Ji-Paraná, no Biancão. Às 19h30, horário de Rondônia. Então o jogo lá. O Guaporé vai até o Acre, o Rio Branco, enfrentar a equipe do Galvez. Então, assim, o Galvez é um time
que não está muito bem. A equipe do Pantanal também é um time que está no mesmo nível nosso aqui, do nosso futebol. O Ji-Paraná, que hoje é o líder do campeonato rondoniense. Ele vem aí, ó, a 7 jogos sem tomar gols, é a melhor defesa do campeonato. E assim a gente espera que seja contra a equipe do Pantanal, se tornando a defesa também intransponível ali. E invicto na competição, no estadual. Vamos torcer. E um detalhe com relação ao Ji-Paraná é que ele está matando o torcedor do coração. Por quê, J. Lima? Porque ele está marcando gol nos últimos jogos, 3, 4 jogos, só marcou gol no finalzinho, nos últimos, depois dos 35, já alguns nos acréscimos, e quarta-feira aqui ele marcou o gol no último minuto, na última volta do... Não era nem ponteiro, era bater a falta e terminar o jogo. Como houve o gol, o árbitro deu mais 1 minuto de acréscimo por conta da paralisação da comemoração. Daqui a pouco a gente vai falar no próximo bloco sobre esse jogo. Então, Copa do Brasil, quarta-feira nós teremos em Ji-Paraná, o Ji-Paraná recebendo a equipe do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, jogo 19 horas. Já o Guaporé vai até Rio Branco, no Acre, como eu já coloquei aqui. O jogo lá será às 21 horas no horário de Brasília, 19 horas lá e 20 horas para nós aqui, não é isso? É 1 hora daqui de Rondônia para o Acre e 2 horas do horário de Brasília, não é isso? Então é isso mesmo, certo? Então o Guaporé vai até lá também. O Guaporé que é o vice-líder do campeonato estadual. Então nós teremos aí a oportunidade desses clubes aí, como da equipe do Guaporé, buscarem aí a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil 2026. Na segunda fase, aí o Porto Velho já entra Paysandu, já entra Remo, já entra os clubes do grupo 2. Já entra os clubes do grupo 2. Então, a partir daí, já é um formato totalmente diferente também. Isso com jogos, apenas jogo único, até a terceira, até a quarta fase da competição. Então, a Copa do Brasil também definida, começa na terça-feira com um jogo e na quarta-feira são mais 13 jogos que serão realizados Brasil afora. São 7 horas e 22 minutos. Você está na Rota Musical Brasil, seu programa Show do Esporte, pela TV e pelo rádio. A Rota para o Sucesso. Vamos dar uma paradinha, Josimar? Daqui a pouquinho a gente volta, já destacando aí o campeonato rondoniense. Tivemos também aí muitas outras informações. Vamos para o intervalozinho, não saia daí, porque na volta nós vamos destacar a rodada do campeonato rondoniense do meio de semana, a próxima rodada, que acontece esse final de semana, e também a arbitragem, a classificação. Você vai ficar sabendo tudo como está o campeonato rondoniense até o momento. Cadê? Alô, amigos e clientes. Você que precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas,
ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar vigas, caipos, quadrado, prancha. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina, 10.535, no bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5 mm, parafusos para telha 5 mm. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5 mm, telha comum, telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! A empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214-3030, 3219-0844, 99986-3575 e 99275-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços: na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. Já estamos de volta aqui pela sua Rota Musical Brasil, a sua rádio e TV 100% digital, a Rota para o Sucesso. Você pode baixar o aplicativo da Rota Musical Brasil e assistir toda a programação da Rota Musical, tanto pela TV como pelo rádio. Os programas ao vivo você vai ver na TV e também ouvir na rádio. Quando não tiver uma programação ao vivo local, você vai ter uma programação na TV e outra programação musical também no rádio. E daqui depois aí vem muitas informações também durante o dia na Rota Musical Brasil. E nós estamos por aqui com o programa Show do Esporte, toda segunda e toda sexta-feira, às 19 horas. Vamos falar de campeonato rondoniense?
Campeonato rondoniense que teve procedimento no meio de semana, na quarta e na quinta-feira, com 3 jogos. A rodada invertida ou antecipada, como queiram, né? A 12ª rodada, ela foi jogada na quarta-feira, ao invés de ser a 8ª rodada, a primeira rodada dos jogos de volta. E aí nós tivemos a 12ª rodada que já foi realizada. E aí nós tivemos no estádio Aloysio Ferreira, jogo aqui na capital, tivemos jogo no interior, e 2 jogos aqui, na quarta e na quinta, e lá no interior, lá em Rolim de Moura, tivemos na quarta-feira a equipe do Guaporé, que passou fácil pela equipe do Barcelona. 3-0 para o Jacaré, lá da Zona da Mata. O time jogou tranquilo. O Barcelona não ofereceu muita resistência. O Guaporé mandou no jogo o tempo todo. O Barcelona chegou em alguns momentos a apelar, digamos assim, com algumas faltas violentas, inclusive com vários cartões amarelos, mas no final, sem nenhum problema a partida, e a vitória do Guaporé por 3-0. Vamos ver como é que foi? Vamos ver os gols de Guaporé 3, Barcelona 0. Esse jogo aconteceu na quarta-feira no Caçolão. Tá aí o primeiro gol, né? Esse é uma jogada, pode soltar, o Josimar, pode soltar. É o primeiro gol da equipe, né? Esse lance aí, ó, olha a falha desse zagueiro, né? Olha a defesa do goleirão, né? Olha, meu Deus do céu, que é isso, meu zagueiro? Bota o replay de novo aí, porque ele merece, a gente merece mostrar. Aí vem o gol, na sequência, o escanteio, volta um pouco aí para você ver, olha, pelo amor de Deus, que é isso, meu zagueiro? Aí você mata minha zaga, mata seus colegas, mata o goleiro, e aí veio o escanteio, e olha, outra falha coletiva da defensiva da equipe do Barcelona. Se você voltar um pouco, você vai observar que o zagueiro, ó, segura um pouquinho aí. Esse jogador que está aqui, ó, ele vai lá, ó, ele está na frente do jogador, ele sai, ele deixa de marcar o jogador e vem para cá, ó, e deixa o jogador que marcou o gol sozinho, solta. Aí, ó, tá vendo? Ele está marcando e sai da marcação e o jogador fica sozinho. A bola passa, alguém toca, raspa de cabeça e faz o primeiro gol. Aí é o segundo gol, você vê aí, ó, a linha de passe que o Guaporé fez dentro da área da equipe do, ó, 1, 2, 3, voltou, né? Aí driblou, ó, e a batida e o complemento ainda no meio da zaga. Será que estava fácil de jogar? E é o terceiro gol, o gol do Marquinhos, um cruzamento. Se você ver, tem 2 jogadores aí na frente dele, um buraco grande, mas muito grande mesmo na zaga do Barcelona. O meio-campo deixou a equipe do Guaporé jogar e foi tudo que o Jacaré queria. Mordeu mais 3 pontos na classificação com essa vitória. E chega aí com o mesmo número de pontos ganhos do Porto Velho, mas aí no saldo de gols tem 3 a mais do que a equipe do Porto Velho e fica com a vice-liderança do campeonato rondoniense. O que nós observamos lá, desde a saída do Steve, aquele jogador que fraturou o osso da face na primeira rodada, que o Barcelona perdeu aquela ligação, perdeu aquela marcação no meio campo. Inclusive, lá a gente fez uma matéria com o Gabriel, o goleiro, e ele disse que ele não fazia falta. Como não faz, meu amigo? Como não faz? O cara está fazendo falta no meio campo da equipe. E o Cristian, o Alcampo, não tem opção. Ele só tem esse elenco aí. Teria que reforçar, teria que contratar, mas me parece que não é isso que a diretoria, não é isso que a comissão
nesse momento, a comissão até pode querer. O problema é a diretoria, se vai contratar ou não. E não vejo essa questão de contratação, até porque na situação que o time está, 3 derrotas consecutivas e nada mudou, não há sequer assim, olha, está chegando alguém, vai mudar, tem um reforço para chegar, nada. Então é complicado e o Barcelona vai se arrastando nesse momento aí, o Barcelona, e saiu da zona de classificação. Ele é o 5º colocado. Daqui a pouco a gente vai ver a classificação. Ele é o 5º colocado. E já abrindo em número de pontos que já começa a complicar a vida dele em termos de classificação. Porque agora os jogos são tudo direto novamente. São jogos diretos. Ou ele ganha, ou ele vai terminar não classificando. Hoje, o campeonato, os semifinalistas estariam definidos se tivesse terminado também nessa rodada. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a classificação. Também tivemos no estádio Aloysio Ferreira, na quarta-feira, né, o jogo entre Genos e Porto Velho. O clássico. E o Porto Velho e o Genos deu trabalho, viu? O Genos se mostrou um time mais arrumado, taticamente, se mostrou um time mais aguerrido, um time mais ofensivo, um time que não deu espaço, né? Criou jogadas, e o Porto Velho teve muita dificuldade para vencer a equipe do Genos. Venceu com um gol nos minutos finais, numa falha também. Aí aquela coisa, mudou a zaga, jogando com isso, com 3, com 4, com 5, mas a zaga falhou e falhou feia. Não marcou ninguém, o jogador do Porto Velho antecipou no meio dos 2 jogadores e a cabeceada foi fatal para o goleiro Caleb, sem chance para ele. Põe na tela aí o único gol do Porto Velho que deu a vitória à Locomotiva nesse jogo contra o Genos. Mais uma, né? Ó, primeiro, a bola é perdida aqui, ó, bem próximo na intermediária. O Charles cruza, ó. Agora você vai ver em câmera lenta, segura aí um pouquinho, Josmar. Você vai ver agora aí, ó, câmera lenta. Ó, se você olhar no visual da tela aqui, só tem 3 jogadores, um jogador do Porto Velho no primeiro pau aqui, no meio da área, 4 jogadores do Genos. Um que não está marcando, ele está marcando a bola, e não o jogador que está aqui atrás dele, ó. Ele está marcando a bola, ele está de olho na bola, e não marcando o jogador aqui. Mais atrás, no segundo pau, 3 jogadores do Genos. Marcando quem? Ninguém. Agora solta, que você vai ver um jogador do Porto Velho se aproximando. Ó, olha o jogador do Porto Velho, ele vem aqui, ó. Ele tá atrás do terceiro jogador, tem mais um jogador do Genos atrás, ninguém sobe com ele. Ele sobe sozinho para fazer o único gol da partida, o gol que deu a vitória ao Porto Velho. Vê essa cabeceada, é indefensável pro goleiro, é queima-roupa. Jogou, pode ter jogava ali, o Caleb pode ter jogado luva, jogado tudo, não pegava. Ó, observe novo. Para aí o lance aí, ó. Um pouco mais atrás, se der para você voltar um pouquinho mais, né? Pode voltar mais um pouco, né? Pronto, ó. Você vê que esse jogador, se você voltar um pouquinho mais, você vai ver que ele está atrás desse jogador, do Genos. Ele está atrás. E ele antecipa ele. Aí, ó. Olha onde ele está agora. Ó. Ele aparece já na frente, ó. Mas ele estava atrás. Não, mas talvez no campo visual não dê. Ó, tá vendo como ele vem ali? Ele passa pelo jogador do Genos. Certo? Ou seja, 1, 2, 3, 4 jogadores e toma o gol apenas com 2 atacantes da equipe do Porto Velho. Falha
grotesca. O técnico Júnior Lopes está tendo trabalho. Ah, mas eu só tem esse elenco, só tem esses jogadores. E é esses jogadores que não estão correspondendo e a torcida está brava, está muito pé da vida com a situação da equipe do Gêmeos, né? Mas fazer o quê? Não tem um elenco à altura. Os jogadores que tem são esses aqui. Tem jogadores novos? Tem. Agora, tinha que ter mais qualidade, né? Treina essa marcação aqui, eu acredito que o Júnior Lopes, como treinador, trabalha. Agora, não se pode tomar um gol com 4, 5 zagueiros contra 2 atacantes. Aí é difícil. E se você olhar, todo mundo marcando a bola. Parece aqueles jogadores de terrão. Todo mundo de olho na bola. O adversário... Cara, se esse jogador do Gêmeos, ele encosta, só encosta o corpo no jogador do Porto Velho, ele jamais faria esse gol, né? Então, tá aí 1-0 pro Porto Velho. E um detalhe com relação ao Porto Velho, viu, Josimar? De grão em grão. Tá vencendo, mas não tá convencendo. 1-0, daqui a pouco você vai ver quantos gols o Porto Velho fez esse ano até agora. Em 8 rodadas, 7 jogos. O ano passado e os anos anteriores, o Porto Velho a essa altura já estava com 15, 20 e tantos gols marcados, uma diferença lá de saldo de gols de quase 8, 9, 10. Né? Esse ano tá meio complicado. Tá de grãozinho em grãozinho, tá de grão em grão, de um gol em gol. Né? Mas isso além de ter a ajuda dos adversários. Porque se tiver um adversário mais complicado, mais difícil, aí como ele já empatou com o Guaporé, como ele já teve dificuldades outras com o Ji-Paraná, né? Enfim, perdeu para o Ji-Paraná. Então, o Porto Velho, que até o momento também trouxe o Charles, ex-atacante do Gêmeos, que já rodou, né? Tá aí, fez essa jogada com a perna esquerda, fazendo com que lançando na área e fazendo o lance que culminou no gol, enfim. Mas não tá convencendo o torcedor, não. Não está convencendo, não. Então, 1-0, com esse gol, o Porto Velho se igualou ao número de pontos do Guaporé, mas permanece na 3ª colocação, pelo saldo de gols. Na quinta-feira, nós tivemos o complemento da rodada, o jogo entre a equipe do Rondônia e Ji-Paraná. Esse jogo, meu amigo, foi outro jogo muito bom, um jogo em que as duas equipes buscaram muito. O rondoniense chegou a ponto dos jogadores no segundo tempo, vários deles sofrerem aí, sentirem, melhor dizendo, cãibras, caírem com cãibras, devido à entrega que tiveram dentro de campo. Né? E o Ji-Paraná, que é o líder isolado, 7 jogos, não perdeu um jogo sequer, não tomou um gol ainda no campeonato. No minuto final, no último lance, 50 minutos, solta que eu vou contar a história, o que aconteceu. Olha, aí é o lance, né? Ó, a falta. Ó. Essa falta é bem próximo à linha da grande área. Agora, olha a batida. Essa bola desvia o Wembley. O Wembley desvia essa bola.
A súmula não foi divulgada ainda, mas a gente vai ver em câmera lenta, ó. Essa imagem aqui, ela é o contrário, a gente está na arquibancada, é o contrário, e não dá para definir, né? Ó, a batida, você vai ver a batida da falta, ó, ó. Ele está no meio ali, não dá para ver onde é que é o desvio. Já busquei, já tentei, mas não consigo. Mas foi o Wembley, a federação, inclusive, no seu site está publicado lá, o Wembley, o autor do gol. Olha aí, em câmera lenta novamente, ó. Ó, a impressão que dá é que ele não desvia, a bola bate nele. Bate nele, né? E tira o goleirão todinho da jogada, né? No último minuto, 50 minutos, o árbitro ia acabar o jogo. Se esse lance não tivesse tido a falta e ele tivesse completado a jogada, na saída da bola ele teria terminado o jogo. O Ji-Paraná foi lá e fez o gol. 1-0 para a equipe do Ji-Paraná. Com esse gol, o Ji-Paraná continua líder isolado do campeonato. Vamos para a classificação? Vamos para a classificação agora. A classificação do campeonato está aí na tela para você, né? Ji-Paraná é o líder com 19 pontos ganhos. Está aí na tela. 19 pontos ganhos, 7 jogos. Olha o detalhe aqui, ó. Nenhuma derrota, nenhum gol sofrido. O único time do campeonato que não sofreu uma derrota e não sofreu um gol até agora. Mas também só marcou 8. É de 1-1, igual o Porto Velho, né? Mas chegando, é o líder isolado do campeonato. Segundo colocado, a equipe do Guaporé, 14 pontos ganhos, 7 jogos. O Porto Velho é o terceiro colocado, também com 14 pontos ganhos, mas perde no saldo de gols para a equipe do Guaporé. E o quarto colocado, dentro do G4, dos 4 que vão para a semifinal, a equipe do Rondoniense, 10 pontos. Olha que abriu 4 do terceiro e do segundo colocado, que é Porto Velho e Guaporé. Precisa reagir a equipe do Rondoniense. Precisa reagir. Porque o Barcelona, ele é o quinto colocado com 7 pontos. Se o Barcelona reagir, pode empurrar a equipe do Rondoniense para fora da zona de classificação e o Barcelona voltar para a zona de classificação onde já esteve. Se você observar aqui, o Barcelona o Rondoniense, que joga esse final de semana, se ele perder e o Barcelona vencer, ele vai a 10 pontos, igual o Rondoniense. Mas ele ainda não entra, ele continua na quinta colocação, só se ele golear o seu jogo, que ele tem menos 3 pontos. E o Rondoniense tem um gol de saldo positivo. Então, no mínimo, ele teria que fazer 3 gols para zerar, e aí ele ganharia no maior gol de gols marcados, que hoje ele tem 9. Subiria para 12, e aí ele ultrapassaria a equipe do Rondoniense. Sexto colocado é o Genos, com apenas 2 pontos, perdendo um jogo atrás do outro, né? E o União Cacoalense, com apenas 1 ponto, 1 ponto ganho, está na zona de rebaixamento. Esse ano, pelo regulamento, o último na classificação geral cai para Série B, mas essa classificação geral não tem como terminar a primeira fase e ele pontuar. Ele vai continuar sempre em último lugar. Então, na minha opinião,
ao final da primeira fase aqui, o União Cacoalense, se permanecer dessa forma, será rebaixado mais uma vez no Campeonato Rondoniense. Aliás, rebaixado mais uma vez não, porque da outra vez ele deixou de participar da competição. Ele não foi rebaixado, ele deixou de participar. E agora pode ser rebaixado da Série A para a Série B do Campeonato Rondoniense 2026 para 2027. Ou seja, esse ano, a equipe que for rebaixada, ela ainda pode, se quiser, participar da Série B para tentar voltar no próximo ano. Tem essa opção. Mas se você já sai arrastado, para você voltar para uma competição da Série B, é meio complicado. É meio complicado. Então, essa é a classificação após essa rodada que foi antecipada, que seria a 8ª rodada, e foi antecipada, invertida, como falam, com a 12ª rodada. Nesse final de semana, aí nós teremos mais uma rodada, teremos arbitragem, mas nós vamos falar disso no próximo bloco, né, Josmar? No próximo bloco a gente fala da próxima rodada, da arbitragem, de tudo que vai acontecer nesse final de semana no Campeonato Rondoniense. Não saia daí. Alô, amigos e clientes, você que precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas, ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar vigas, caibos, quadrados, prancha. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina, 10535, no bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5 mm, parafusos para telha 5 mm. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5 mm, telha comum, telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! Empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à Indústria de Polpas Zanata. É aqui, na Indústria de Polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Disque Polpas, 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A Indústria de Polpas Zanata está em 3 endereços, na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Japuarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável.
Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. E já estamos chegando para o último bloco do seu programa Show do Esporte, aqui pela Rota Musical Brasil, a sua rádio e TV 100% digital. Você pode acompanhar através do YouTube, ao vivo, né? Vá lá, se inscreva, deixe o seu like, para que a gente possa continuar levando mais informações e mais transmissões do programa Show do Esporte lá no YouTube da Rota Musical Brasil. E também se inscreva lá no YouTube, no canal do YouTube, J Lima _PVH, que vai estar lá todos os programas aqui do Show de Esporte e muitas outras informações, notícias, vídeos para você ver lá, curiosidades no canal do YouTube J Lima no meio, aquele tracinho no meio, PVH. E também através do site da Rota Musical Brasil, www.rotamusicalbrasil.com, e também lá na página do Facebook, facebook.com/showdeesporte.ro, e aí você também vai acompanhar lá os vídeos, as informações do nosso futebol. E esse final de semana, para fechar o programa de hoje, o programa vai ser mais curto um pouquinho, mas com todas as informações que você precisa saber do nosso futebol. Teremos aí a 9ª rodada do campeonato estadual nesse final de semana, começando amanhã. Amanhã teremos 2 jogos e no domingo o complemento da rodada. Amanhã nós teremos aí, vamos ver a 9ª rodada, como é que ela faz, como é que fica. Tá aí, sábado, amanhã, Porto Velho e a equipe do Barcelona, é um clássico aqui na capital, um derby da capital, jogo das 16 horas, 4 da tarde, no estádio Aloísio Ferreira. Às 19h30 amanhã, lá em Cacoal, no estádio Aglaé Tonelli, nós teremos aí o lanterna da competição que vai receber o vice-líder do campeonato, a equipe do Guaporé. Vai resistir? No último jogo, o União deu trabalho à equipe do Porto Velho. O Porto Velho venceu de virada, mas o União marcou seu primeiro gol no campeonato, no último final de semana. E fechando a rodada desse final de semana, aí nós teremos no domingo, às 17h30, 5h30 da tarde, aí nós teremos outro clássico aqui, outro derby aqui da capital, o Genos, que precisa reagir, e o Rondoniense também é o jogo dos desesperados, né? O jogo entre Genos e a equipe do Rondoniense. O Genos com apenas 2 pontos e o Rondoniense, que vem de uma derrota para o Ji-Paraná no meio de semana, em cima do último minuto, no minuto final da partida, precisa se recuperar, mesmo estando na 4ª colocação, precisa vencer para poder continuar vivo e dentro do G4, que é o grupo dos classificados para as semifinais.
Então, essa é a rodada deste final de semana, a 9ª rodada. Porto Velho e Barcelona amanhã no estádio Aloysio Ferreira, às 16 horas. 19h30 em Cacoal, União e Guaporé. E no domingo, 5h30 da tarde, no Aloysio Ferreira, o Genos enfrenta a equipe do... Essa é a rodada deste final de semana. A arbitragem também já foi definida. A arbitragem de Porto Velho e Barcelona. Vamos ver a arbitragem para Porto Velho e Barcelona. A árbitro será o Pedro José de Lima. É o árbitro central da partida de amanhã, Porto Velho e Barcelona, às 16 horas no Aloysio Ferreira. Os assistentes, o Joverton Wesley, que hoje faz parte do quadro efetivo da CBF, né? Segundo algumas informações, algumas notícias que foram anunciadas, né? Os árbitros vão receber, os árbitros, CBF e FIFA, podem chegar a receber até 60 mil reais de salário, mais as taxas por jogo, né? O assistente número 2 será o Tiago Ferreira, e o quarto árbitro desse jogo será o João Jadson de Brito. João Jadson Brito será o quarto árbitro. Vamos para o jogo a arbitragem também de amanhã em Cacoal. Amanhã em Cacoal, jogo das 19h30, nós teremos a arbitragem lá no Aglair Tonelli, União Cacoalense e Guaporé, do árbitro Tiago do Carmo Brasil. Os assistentes, o Valdebrânio da Silva, lá de Vilhena, e o Osmar Assunção dos Santos. O quarto árbitro será Edevaldo José Ferreira. Essa será a arbitragem para o jogo entre União e a equipe do Guaporé. E o último, a arbitragem de Genos e Rondoniense, jogo que acontece no domingo. Aí nós teremos no estádio Aloysio Ferreira, jogo das 5h30 da tarde, Genos e Rondoniense. O árbitro será Angleison Marcos Monteiro. Os assistentes, número 1, o Francisco Carvalho Ferreira. O assistente número 2, o Elias Gomes Monteiro. E o quarto árbitro será o Mário Roberto Araújo. Essa é a arbitragem para a 9ª rodada que acontece este final de semana. E várias informações, né, que estão surgindo aí pelo Brasil, né? A CBF determinou a partir de agora, Josimar, né, que as transmissões esportivas, que até então era uma farra de mostrar a cara dos narradores, né, principalmente os canais de YouTube dos clubes, né, que na verdade não mostrava os narradores, mostrava a logomarca do clube, né? E as outras também, todas, né? Rádio, estou falando de rádio, né, que faz transmissão ao vivo. A partir de agora, não podem mais mostrar o interior da cabine para mostrar os narradores, os profissionais que estão dentro da cabine, né? Porque ali você estava mostrando torcedores, praticamente, camisa de clubes, né? Patrocínio de clubes. Então, a partir de agora foi determinado pela CBF, num decreto que ela baixou, numa diretriz, que fica proibido. Então, as transmissões que você vai ver agora, transmissão no YouTube, mas só de áudio. Você só vai ver, pode ver uma outra imagem, menos a visão para dentro das cabines onde estarão fazendo as transmissões. Então, essa é mais uma
A CBF, na verdade, ela vem, digamos assim, não apertando, mas eu acho que ela vem corrigindo algumas coisas e, quem sabe, voltar o verdadeiro profissionalismo na rádio brasileira. Porque o que nós estamos vendo, ouvíamos e estamos vendo no dia a dia é um vendaval verdadeiro, até influência agora tem uma área, uma zona dentro do campo. Aí o influencer está lá, ele xinga, sai no ar, ele esculhamba, ele fala palavrão, ele vai até o jogador, quando o jogador passa, enfim. Ali é uma área, não é de influência. Influenciar o quê? O que ele está influenciando? Só que eles são contratados pelos patrocinadores dessas bets, que patrocinam os campeonatos, né? De outras empresas que também são patrocinadores, e vão para lá para fazer imagens, fazer aquela coisa de divulgação em massa nas redes sociais. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser corrigida e a CBF está começando a fazer a coisa funcionar. Funcionar de verdade. Espero eu, que muitas coisas que estão aí, que a gente cobra, que a gente vinha cobrando, que a gente vinha discutindo com a nossa Associação Nacional e também em reunião da Associação Nacional, da ACEB, com a CBF, que muitas coisas possam voltar a ser normalizado, dando inclusive condição dos verdadeiros profissionais exercerem o seu trabalho de uma forma profissional, como era antigamente. Então, porque hoje a gente está vendo uma situação muito complicada nessa questão de transmissões esportivas. Né? Só para você ter uma ideia, Josimar, o cara lá no Espírito Santo, é o que eu vou chamar aqui de pulverizar. Né? Você tem uma competição, seja federação, seja liga, confederação, e você fala assim, nós temos que temos que divulgar nosso campeonato, temos que mostrar a imprensa tem que mostrar, beleza. E a organização? Aí chega dia de jogo, tá lá uma balbúrdia, meu amigo. Gente que não tem credenciamento, pessoas que entram lá de qualquer jeito. Então, enfim, vi isso muitas vezes. A Série D estava daí para pior. E o ano passado, a CBF ainda corrigiu a questão da Série D. Quando todo mundo pegava um celular, botava numa cabine e ia transmitir o jogo. Então, as pessoas têm que ser mais profissional, vou dizer assim, ser mais profissional. Porque o que a gente vê são pessoas que se dizem profissionais, mas só querem ver a coisa de uma forma negativa, esculhambada, a palavra é essa, esculhambada. Quanto mais facilidade, quanto mais as coisas do jeito que eles querem fazer, é que parece que é melhor. Ou seja, o quanto pior, melhor. E a CBF corrigiu a questão das transmissões na Série D o ano passado, quando a Metrópole ela passou a ter os direitos, e eu espero que esse ano ela também tenha direitos. Ela contrata, inclusive, Josimar, profissionais, toda a estrutura de transmissão, profissional. Não adianta o cara dizer, eu tenho uma estrutura, mas tem uma câmerazinha que você, quando mostra, distorce tudo. Tem que ter um equipamento profissional. É contratado pela Metrópole. Uma equipe de transmissão, narrador, repórter, comentarista, eles também contratam. Mesmo que e contratam daquela cidade, daquele local onde vai haver o jogo.
Porém, esses profissionais, eles são orientados e não devem, não podem fazer aquele tipo de transmissão parcial. Torcedor. Tem que ser uma transmissão profissional. E isso aconteceu o ano passado. A Metrópole deu um show de transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu espero que esse ano seja a mesma coisa, porque assim nós vamos acabar, ou pelo menos tirar aquela questão que todo mundo acha que tem direito, aonde não é cabível o seu direito. Inclusive, se irritam e ficam bravos quando são cobrados dessas situações que estão, inclusive, fazendo de maneira que não é o correto. Mas é isso aí, é o que tem acontecido no Brasil afora, CBF já corrigindo algumas coisas. A Associação Arlé, através da ASEB, que é a nossa Associação Nacional, já recebeu, inclusive, as diretrizes da Copa do Brasil, onde os profissionais devem ficar, né, o croquis para a gente orientar os profissionais onde vão ficar, o posicionamento, né, a questão do credenciamento, enfim. Nós vamos fazer a nossa parte. Como entidade e associação de cronistas esportivos aqui no estado de Rondônia há mais de 60 anos, a nossa função, o nosso papel é orientar, credenciar e orientar cada profissional como tem que ser o comportamento, inclusive na parte ética. Esse é o nosso trabalho. 20 horas, 12 minutos, não é isso, Josmar? 11 minutos. Hoje um programa mais curto um pouco. O nosso repórter, o Ricardo Wadi, não apareceu. Deve ter dado um voo por aí. E a gente vai ficando hoje por aqui nesta sexta-feira. Mas você tomou conhecimento aí de todas as informações. Copa Verde, Copa do Brasil, arbitragem da Copa do Brasil a gente vai trazer na segunda-feira, o trio carioca e Uri. Esse ato, inclusive, foi punido ano passado, viu? Num jogo do Corinthians e Cruzeiro, se eu não estou enganado, ele foi penalizado, tiraram ele, foi fazer uma reciclagem lá de erros que cometeu. Espero que ele, esse ano, venha para cá e faça uma grande arbitragem na próxima quarta-feira, lá no Estádio Biancão, na Copa do Brasil. 20 horas, 12 minutos. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Agradecendo a você pela sua participação, você está nos acompanhando ao vivo e você também que vai nos acompanhar posteriormente. Nosso muito obrigado. Fica aqui o nosso carinho. Desejando a você um ótimo final de semana. Que seja um final de semana abençoado. E a gente se encontra na segunda-feira, às 19 horas, trazendo aqui todas as informações do Campeonato Rondoniense, o que estiver acontecendo de notícias pelo Brasil e pelo mundo. Um grande abraço a todos, fiquem na paz e até segunda-feira, se Deus quiser.